aí, seu Gersi. Fala, oi, pai. Oi, pastor, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom? Ah, que bom ver vocês aí. É bom demais ver vocês também. Oh, que bom. Oi, Igor. Oi, Tudo bem, lindo? tudo. Saudade de você. Tá grande, né? Ele dá um abracinho também. Maria Diva, tá sem som. Boa noite, tudo bem, pessoal? A paz. Celso, Apareceu. Não tá aparecendo mais, não? Claro que tá. Mas não vê, né? estou vendo que vocês não estão usando máscara, hein? Davi, Agora sim. Aí, Diego. Boa noite. boa noite, pessoal. Ah, o Davi. Boa noite. Boa noite. Oi, Davi. Obrigado. Chama Davi. Davi, né? É o outro. É o outro Davi. Ah, não é Davi. Fica aí? Ei, Diegão, Jana. Oi, Maria Diva. Oi, né? Viva! Luizão, e aí, seu Luiz? Ana Lúcia. Oi, tia Jana. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Oi, Igor. Diego. Aninha. Oi. Maria Diva. Wagner, Inês. Cozinha. Luiz e Nilza. A Nilza lá atrás. Tá com dor nas costas, vai ficar sentadinha lá. Boa noite, paz para todos. Amém. Amém. Vai quem Hugo. Oi. E aí, menino? Mas esse Igor tá bonito, hein? Ó. Obrigada. Tá lindo. São 5. Inês, são 5. Como está, Inês? Como é que vocês estão? Ouvindo a dona Carminha, parece, falar por aí, né? Ela tá junto lá. Ah, Ela tá falando, mas não tá Atividade. Os outros estão se caindo. Embaixo. Só se você deitar o celular ou deixar ele de pé. Obrigada. Sete aqui comigo. Vai usar o mesmo mecanismo que eu faço. Tá bem mais pra cá. Dá pra ver? É que aqui a gente não vê. Então tá bom. Distanciamento social. Distanciamento social. Você lá. Acho que podemos. Tem quantos aí?
Adilson. Celso. Cheirinho bom. Elisete. Obrigada. Cadê a dona Maria, Wilson? Desliga. Ah, tá ouvindo. Boa noite. Tá bom. Sabem por que eu estou aqui hoje? Porque lá na minha casa sempre eu preciso de um apoio técnico. Do Isaac, de alguém. Hoje eu não tinha nenhum apoio. Então, eu veio ficar aqui com o Marco hoje. E também porque tem a ceia, eu ia ficar lá sozinha, não foi muito... Não pareceu muito bem para mim, não. Por isso, viu? É distante, olha. É, nós estamos com máscara. E as máscaras? Nós estamos que nem o Bolsonaro agora aqui. Adriano. Aí, a dona Maria chegou. Oi. Oi, Marquinhos, tudo bom? Opa! Ô, Celso. Lete. Oi, Celso. Oi, Lete. Oi, tia. Oi, Tchê. Bom. Aproveitar que o Adilson está aí, ó. Adilson, estou com vontade de começar aquele trabalho que a gente fez lá no Camargo, hein? Pegar aquele estádio lá para nós de novo. Como é que é, irmão? Olha lá. Não, precisa, obrigada. A Fernanda. E a dona Fernanda. Amém. Acho que já tem um número bom aí, né? Hoje nós vamos ter a ceia. Dá para falar? Oi. Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deixa eu falar. Oi? A Laurinha. Oi. Oi, Kevin. Oi, Kevin. Oi, tia Fer. Oi, meu amor. Tudo bem? Como que tá? Hã? Amém. Hoje é um dia que nós vamos ter a ceia e é um dia também que o Senhor tomou para si
nossa irmã Ana. E, então, nós queremos hoje agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade em vida de termos a irmã Ana, dona Ana, junto conosco todo esse tempo. E eu acredito assim, sempre acreditei que é uma grande oportunidade que Deus nos dá quando Ele nos une na igreja, as pessoas, os convertidos, aqueles que a gente conhecia e os que não conhecíamos. É uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos dá de conviver com os irmãos, fazer coisas juntos, vivermos a vida de fé, né? Então, é um dia também que nós podemos agradecer a Deus por essa bondade dele de ter colocado Dona Ana nas nossas vidas. Amém? Você pôde desfrutar da vida dela, do convívio, da bondade, do amor, da misericórdia, do cuidado. Então, assim, uma experiência muito rica, muito preciosa. Então, a gente deve ter isso como bondade de Deus. Bondade de Deus para nós. Os irmãos são a bondade de Deus para nós, não é? Eu louvo a Deus por ter participado muito intensamente com Dona Ana na vida de fé. Eu, de fato, tive essa oportunidade, vivi muito, tive muitas experiências, e foi muito rico isso. E a gente tem que levar isso como um exemplo, como uma meta de amarmos uns aos outros, porque Deus nos dá essa oportunidade, né? Ele é muito rico e por isso ele acrescenta as pessoas na nossa vida. Nós não queremos olhar as dificuldades da pessoa, os erros, as fraquezas. Nós não queremos ser críticos disso. Ninguém precisa disso. Nós não queremos ver porque a pessoa era desse jeito, era daquele. Para nós importa ver o que a pessoa viveu e fez de bem na sua vida dentro da extensão do Evangelho. Então, você olha para a pessoa, as coisas, somente as coisas boas que ela fez. Só isso precisamos. Só isso. Né? Nós não vamos ganhar nada falando, apontando erro, fraqueza, dificuldade. Todos nós temos muito, né? Mas ver a bondade, as coisas que pela fé a pessoa praticou, isso nos enriquece, né? Nós somos proibidos de falar mal do irmão, mas não somos proibidos de ver o bem na vida do irmão, né? Esse negócio de falar mal do irmão não vem do Senhor, não vem do Senhor, não é de Deus, né? Mas a gente vê o que a pessoa viveu pela fé e isso nos enriquece. E isso eu vi muito na vida da Dona Ana. Com todas as dificuldades que ela tinha e todos nós temos, ela se doou, ela se deu, né? Então, isso aí, para mim, é o que vale, não é? E aí sobra o exemplo de vida, né? Isso a gente nunca vai esquecer. Quando a gente olhar e lembrar e sentir saudade, a gente vai lembrar das coisas boas. E a gente vai sentir falta das coisas boas, não é? Então, queremos louvar a Deus hoje com a ceia, né? A ceia é uma forma de adorar o Senhor e esta noite nós queremos fazer isso, né?
Eu quero aproveitar a Arlete que ela está aqui e pedir para ela orar, né? E agradecendo já a Deus por isso que eu falei, pela vida da dona Ana, né? Depois, o Jean, eu vi ele aí pronto para tocar aí um louvor, né? Um louvor. Amém? Então vamos orar, pedir para a Arlete orar aqui, ó. Aí mesmo. Né? Amém? Sou muito grata a Deus pela vida da dona Ana. Eu tenho um sentimento mesmo no coração de gratidão, porque é uma preciosidade, uma vida do porte da vida dela, digna, e todos os anos que ela doa a sua vida em nosso meio, conosco. Sou muito grata, sei que ela foi muito bem cuidada, sua família amorosa, carinhosa, e só tenho a agradecer a Deus. Esses dias eu li um comentário de uma pessoa que escreveu a respeito da restituição de Jó. E ele diz assim, que Jó teve tudo dobrado. E aí ele falou dos filhos, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas ele falou assim, é o dobro, porque os 10 filhos estão no céu e outros 10 aqui na terra, são 20. Então, eu pensei assim, agora ela está reunida na igreja que está no céu com o Senhor. Então, sou muito grata a Deus por isso, por essa certeza que nós temos, por causa da palavra e do que Jesus Cristo fez por nós. Então, eu quero orar dessa forma, nesse agradecimento, sei que é o coração de vocês também. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, porque estamos aqui, nós somos a tua igreja, Senhor, igreja comprada não com dinheiro algum, mas comprada com sangue de Jesus Cristo, e o sangue que nos dá a vitória, e tudo faz em nossas vidas, tudo faz sentido, porque nós temos a nossa vida aqui, mas nós temos a eternidade para estar, Senhor. E nós queremos agradecer a Ti, nesta hora, pela vida da dona Ana, Senhor. Sou grata, Pai, por ela, por cada situação pequena, média, grande que ela participou, tudo que ela estendeu as suas mãos, onde seus pés se dirigiram, quando os seus lábios falaram. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelos frutos que nós já vimos e por aqueles que nós vamos ver ainda, Senhor. Muito obrigado pela vida dela, Senhor. Senhor, também abençoa a sua família, abençoa seus filhos, nora, seus genros, seus netos, seus bisnetos. Abençoa cada um, Senhor, pelo legado que ela deixou, Senhor. Nós somos gratos a Ti e nós podemos nos dirigir a Ti, Senhor, porque é no Senhor que todas as coisas são realizadas, Senhor. E neste momento, Senhor, nosso coração sente dor, nosso coração sente saudade, Senhor, mas no Senhor há esperança, toda a esperança, Senhor. Amém. Por isso eu quero agradecer a Ti, Senhor, por todas essas coisas e que o Senhor traga o consolo no coração da sua família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Estamos tendo uma dificuldadezinha. Espero que... Já retornei aqui. Vamos lá. Vamos. Aleluia. Eu queria muito que esse momento a gente pudesse adorar o Deus em unidade. Que não fosse só uma atração musical, vamos dizer assim, do nosso momento juntos, mas que a gente pudesse, ainda que não ouvindo um a voz do outro, né? A gente vai ter que mutar os microfones, mas que a gente pudesse cantar juntos ao Senhor. Nós sabemos que a presença do Senhor não está restrita a um espaço físico, ela não está somente nesse prédio aí na Rua 9 de Julho, ela não está lá no templo em Jerusalém, mas ela está no nosso meio. E onde nós estamos, em nome do Senhor, a presença do Senhor está ali. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a
a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Te adoramos, Senhor Jesus. Vem viver no nosso meio, morar entre nós, Senhor, que a Sua presença seja manifesta, Senhor, nas nossas casas, ainda que à distância, Senhor, que estejamos distantes, mas conectados, Senhor, na Tua pessoa, na Tua presença, Senhor, e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer assim, para dividir aqui o culto e nós vamos ter uma palavra e vamos fazer a ceia. Daí eu quero passar, depois da ceia, a gente passa para o Wagner. Amém? Pode ser assim? Para ele falar a respeito. E também, como nós já temos feito, você também pode ligar depois e falar pessoalmente. Lá, cada um pode fazer uma ligação e falar pessoalmente, tá bom? Então, eu queria... essa semana teve 2 aniversários, né? Da Vitória e da Laurinha, né? Elas estão aí, dois aniversários dessas meninas que estão crescendo assustadoramente, né? A gente fica muito feliz por ver elas crescendo, são umas graças, né? E amanhã é uma data assim, tipo meio histórica para mim. Amanhã eu faço 40 anos que eu me batizei, e me batizaram, aliás, né? Amanhã faz 40 anos. Para mim é uma marca, assim, que eu agradeço a Deus. Eu quero repartir uma palavra que já estava no meu coração já há alguns dias, pensando, e eu falei no domingo passado que ia falar sobre ela. Ela se constitui, assim, vamos dizer, de 3 partes. Palavra, oração e adoração. Aproveitando esse tempo de muitas perdas, de pandemia, e a gente tem visto muitos irmãos partindo, e muitos irmãos sofrendo por causa desse corona aí, nós queremos afirmar o nosso tipo de vida, a nossa forma de viver,
como cristão. Em situação de catástrofe, em situação de perda, o nosso refúgio é o Senhor. Jó, quando ele sofreu aquele abalo na sua vida, a primeira posição de Jó foi rasgar as suas vestes, né, raspar a sua cabeça, e por fim, diz a Bíblia que ele adorou ao Senhor. Ele adorou o Senhor. Ele disse: Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente não aprende muito fácil essa questão de adoração, né? Mas a gente vai falar isso por último. A ceia, né? Nós vamos amarrar isso junto com a ceia, a adoração. Mas palavra, oração e adoração. Eis uma parte que constitui a vida daquele que crê, a vida do cristão. Vamos dizer que sejam 3 pilares que afirmam a vida do cristão. A palavra, como todo mundo sabe, ela é inacabável. Passará todas as coisas, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra, ela é o que nos liberta, é também o que nos abençoa. A palavra do Senhor, ela entra no nosso coração diferentemente de qualquer outra palavra, de qualquer outro livro. Sem a palavra, nós não teríamos sido alcançados. Então, eu quero usar um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, onde nós temos uma passagem interessante. Toda a palavra ela é interessante, mesmo quando ela nos repreende e traz alguma disciplina para nós, e nós, como filhos de Deus, devemos ser disciplinados. A disciplina do Senhor visa corrigir a nossa vida de fé, o nosso rumo, e então tem coisas que a gente, como criança, não gostaria de ouvir, né? Mas a palavra, ela tem o fim de nos corrigir. Então, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8, diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, essa palavra, lembrai-vos dos vossos guias, né? Nós temos costume de falar que o brasileiro tem memória curta, né? Logo se esquece e torna a votar de novo no mesmo indivíduo, né? E a palavra aqui, ela diz que nós devemos lembrar de quem pregou a palavra, daqueles que anunciaram a palavra de Deus. E a gente, assim, a vida de fé nos leva a uma vida de gratidão, né? Nós esquecemos rapidamente daquilo que fizeram e nem falamos aquilo. Nós temos que falar daquilo que nos foi feito por aqueles irmãos que nos serviram, aqueles irmãos que nos pregaram o Evangelho, e ter eles como em conta, né? E ter eles como motivadores da nossa vida presente. Então, lembrai-vos dos vossos guias. Eu não sei quem pregou a palavra para você, né? Você pode falar sobre isso nos seus testemunhos, porque Deus se agrada de ver em nós um coração de gratidão. Eu tenho muito gratidão por aquelas pessoas que anunciaram a palavra para mim. Eu tenho em consideração as pessoas que se ocuparam de cuidar de mim. E foram muitas. No início da minha vida cristã, foram muitas.
uma das pessoas que eu tenho em conta, não sei quem daí de vocês conheceu, mas o senhor João Sogumo, ele, no início da minha vida de fé, ele tinha uma Kombi, carregava ela cheia de pessoas, irmãozinhos idosos já. O mais velhinho lá estava beirando 100 anos. E ele me levava junto e visitava as casas, e ele sempre me incentivava, dizendo assim, depois que terminava a oração, a reunião, ele falava assim, agora o Marco vai fazer uma oração. Eu era novo na fé, era um bebê na fé. E ele me carregou muitas vezes por essa cidade, me levando e com certeza se interessando pela minha vida. Muitos irmãos, eu tenho gratidão, né? Os irmãos sabem do Manzini, do Durvil, enfim, muitas pessoas que me ajudaram, que foram referências para mim, são referências também, né? Porque aprendi muito com cada um, né? Então, essa questão aí de lembrar daqueles que nos guiaram no Senhor, né? E fala assim, os quais vos pregaram a palavra de Deus. A palavra, ela é preciosa, né? Eu lembro que no início da minha vida cristã eu ouvi Joed, alguns aqui devem lembrar de Joed, mas aquela noite que ele esteve ali na Kennedy, eu aprendi sobre o versículo 105 do Salmo 119, da palavra que ele trouxe. Eu me lembro daquela palavra, como aquela palavra foi importante para mim naquele momento. E assim foram muitas vezes. O Antônio Coelho, quando ele trouxe aquela palavra sobre os gafanhotos, né? Restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, aquela palavra cortou meu coração. Aquela palavra me firmou. Então, tive assim, muito contato, e com certeza você teve também, né? Você tem as suas experiências, e essa questão da palavra que nós ouvimos, daqueles que pregaram a palavra de Deus para nós, aqui a Bíblia diz assim, que nós devemos considerar atentamente o fim de sua vida. Então, você fica olhando para esses homens ainda. Uns Deus já levou, né? Mas ainda a gente olha para a vida desses homens, né? E essa consideração ficar atento, falando o que Deus fez na vida desses homens, quais foram as experiências que esses homens passaram, tiveram e saíram vitoriosos por causa da graça, do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, do poder da palavra. E a Bíblia aqui incentiva essa coisa aqui importante, que diz, imitar a fé que tiveram. Como isso é precioso? A gente imitar. Imitar é diferente de ser um papagaio, né? Imitar quer dizer viver da maneira como eles viveram, com a mesma ousadia, com a mesma inspiração, com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma paciência. Imitar é ter o mesmo comportamento de vida diante das dificuldades. E o incentivo aqui com respeito à palavra é imitar a fé que eles tiveram, né? Como isso dá sentido à nossa vida, como isso dá rumo, como isso muda, né? Quando a gente se lembra das palavras que nós ouvimos, elas ficam gravadas no nosso coração e tem por fim transformar a nossa vida, transformar a nossa natureza. E o escritor aqui de Hebreus, ele fala que Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus não muda, né? Deus não muda. Não importa a adversidade, não importa o que o homem está fazendo, Deus continua fiel a si mesmo, né? Então, Deus não muda. Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre.
Então, Paulo fala lá em Timóteo que digna é a palavra de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Essa palavra ele incentiva Timóteo dizendo, prega a palavra. Por isso nós temos que ser leitores assíduos da palavra de Deus, para que tenhamos ela no nosso coração como uma palavra que dirige os nossos passos. E pregar a palavra é algo que nós cristãos não temos como fugir disso. A palavra, ela é vital na nossa vida, e se nós não pregarmos com a nossa boca, nós devemos pregar com a nossa vida. Paulo fala de que os irmãos ali de Coríntios, eles eram a carta escrita. E a nossa vida tem que ser como uma carta escrita, para que o mundo leia a nossa vida, né? Então, nossa vida de fé, nós não podemos sermos confundidos com o mundo. Nosso comportamento, nossa forma de viver tem que ser segundo aquilo que nós aprendemos através da palavra. Então, Paulo, ele incentiva Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Ouse abrir a sua boca e pregar a palavra no ambiente que você está. Aliás, Deus nos coloca nos ambientes, não é para nós ganharmos o nosso pão, não. Isso é de menos. Deus nos coloca nos ambientes para alcançarmos os perdidos. Eu tive experiência isso quando trabalhei lá, o último serviço de empregado foi lá na Transistrol, né? Uma empresa aí que existe até hoje, mas naquele lugar não teve gente, acho que tinha mais ou menos 120 pessoas, 150 pessoas, e ali ninguém ficou sem ouvir o Evangelho. Então, Deus nos dá a ousadia dos antigos. Deus nos dá intrepidez para vivermos imitar essa fé que eles tiveram. Então, a palavra ela é vital. Bom, segundo passo, que é a oração ela é o contato vivo com Deus. Nós não conseguimos viver sem oração. Viver sem oração é impossível. É impossível. A oração é algo transformador, porque nós oramos crendo que Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel a si mesmo, e aquilo que nós oramos, segundo Deus, ele vai operar na nossa vida. Ele vai operar no sentido, no objetivo de nos transformar para que sejamos a semelhança do seu Filho. Eu lembro que lá em Atos, quando os apóstolos estavam lá preocupados com as viúvas, né, e eles escolheram lá alguns homens para que cuidassem da ração das viúvas, que as viúvas estavam sendo esquecidas. E aí, então, eles falaram, bom, vamos escolher alguns homens aí, acho que 7 homens, se não me falha a memória, para que eles sirvam a mesa, porque não é justo que nós venhamos a servir as mesas. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Isso também serve para todos nós cristãos. Vida de oração, vida da palavra e vida de oração. Amém? Vida de palavra, vida de oração. É impossível viver sem essas duas coisas. É impossível. Dorville costumava dizer, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como a gente guarda as palavras que nós ouvimos, a gente guarda o que nossos guias, nossos pastores nos ensinaram. Então, a oração,
os apóstolos, eles falaram, esse aqui em primeiro lugar, nós vamos ficar com oração e nós vamos ficar com a palavra. Também, essa questão de as provações que nós temos, todos nós temos provações, e é interessante que tenhamos provações, é de Deus, nós precisamos vivenciar as provações, porque ela tem um fim específico de um tratamento de Deus para conosco, não é? Então, a gente não precisa ter o medo da morte, mas nós precisamos ter o temor de Deus, de ouvir a palavra de Deus e transformar o nosso coração, deixar que Ele trate dos nossos corações, porque Deus espera que sejamos, de fato, seus adoradores. Então, a palavra é importantíssima na nossa vida, ela nos dá direção, ela nos ensina a vontade de Deus. Nós devemos viver uma vida intensa de oração, uma vida contínua de oração, e nós devemos nos tornarmos adoradores. Adoradores no sentido que a mulher do poço lá da água se tornou. Ali ela aprendeu com Jesus que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não naquele monte, como fala lá no capítulo 4 de João, não naquele monte, não em Jerusalém, mas aonde onde estivermos. Onde cada um, no trabalho, em qualquer lugar, nós devemos ser adoradores do Senhor. E quando falo de adoradores, não é simplesmente o cântico. Muito pelo contrário. A palavra adorador, em hebraico, também tem o sentido de serviço. E eu queria que nós aprendêssemos nessa noite que ser adoradores é ter uma vida de serviço ao Senhor. Ser adorador é ter uma vida de serviço ao Senhor. E quero reafirmar essa palavra aqui que diz que nós devemos imitar a fé daqueles que nos guiaram e observar o fim da vida que eles tiveram, como acabaram a vida deles, como eles terminaram a carreira, porque nós somos chamados a uma carreira de fé, de vida intensa de fé. Eu quero tomar, assim, como exemplo, na Bíblia, duas pessoas que nos norteiam, que nos dão direção de como deve ser a nossa vida, como que nós devemos caminhar dia a dia. E uma delas, aqui no livro de Hebreus mesmo, começando a falar aqui de adoração, no versículo 21 do capítulo 11, diz assim, você está com a Bíblia aí? Capítulo 11, versículo 21, diz que pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Como essa palavra aqui, para mim, ela é preciosa. Você lê ela mais ou menos, não fizer ligação, ela vai ser mais um item aí. Mas se você se debruçar em cima dela, para pensar que Jacó, toda a vida que ele viveu, toda a experiência difícil pelas quais ele passou, serviu seu sogro por 14 anos, né? Depois Labão tomava suas ovelhas, e, enfim, ele teve que fugir da sua casa, e tudo que Jacó passou, o filho que supostamente ele havia perdido, que é José, e toda a história de Jacó foi muito intensa, muito, como a meninada fala hoje aqui, muito doida, né? Muito louca, né? A vida de Jacó.
Entretanto, quando chega no finalzinho da sua vida, diz que ele, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou. Ora, o bordão é uma referência do grande pastor. Jacó era um pastor de ovelha, exímio criador de ovelha, técnico em criar ovelhas. E ele adora em cima do seu bordão, e nós podemos entender que o bordão nos remete a Cristo, nosso bom pastor. Davi também tinha experiência no Salmo 23, quando ele diz: o seu bordão e o seu cajado me consola. Eu preciso aprender a adorar o Senhor, no sentido de que Ele é a minha referência. O Senhor Jesus é minha referência de vida. A minha base, o meu fundamento é o Senhor Jesus. O seu bordão, a sua palavra, o seu cajado, a sua palavra, ela é para mim um consolo. Ela gera em mim esperança. Aliás, a fé só vem pela pregação da palavra de Deus, diz Romanos 10. Não há fé sem a palavra. Sem a palavra há desespero. Sem a palavra há desespero. Por quê? Nós não temos como enfrentar essas coisas que estão por aí no mundo sem a palavra. Sem a palavra. A palavra, ela é espada. É como espada, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante, a ponto de separar corpo, alma e espírito. E quando nós estamos envolvidos por esse mundo, nós temos a palavra que vai nos direcionar quais coisas são do espírito, da alma ou da carne. Então, Jacó, ele apoiado nesse bordão, apoiado na palavra, ele pôde adorar o Senhor. Amém? Esse é um exemplo aí de Jacó. Vida de Jacó não se constitui apenas nesse versículo 21. Ela é todo um pacote, ela é um combo. E a gente pode tirar experiências vivas para a nossa vida. É como ele estava lá naquele lugar dormindo em cima de uma pedra e de repente ele tem um sonho e os anjos subiam e desciam e ele de repente ele acorda e fala: puxa vida, eu estava aqui, Deus está aqui, Deus está neste lugar e eu não sabia. Bom, outro personagem bíblico que eu quero falar, esse personagem está em Lucas, no capítulo 2, todo mundo conhece, e sempre foi muito marcante para a minha vida, e eu espero ter uma vida de velhice desse tipo, né? O capítulo 2 é de Lucas. É muito intenso, muito precioso. No versículo 36, você pode abrir aí, e nós queremos falar sobre ele. Fala da charada Dona Ana, né? Versículo 3 diz assim, aqui constitui 3 coisas nesse versículo: palavra, oração e adoração. Diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus
e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, 3 coisas aqui nos fala do tipo de vida de Ana, estilo de vida de Ana, forma de viver de Ana. O que ela fazia? Ela não deixava o templo. Naquele tempo existia o templo, né? Mas qual era o estilo de vida dela? Qual era a forma de viver de Ana? Adorava noite e dia. Pensa num exemplo de vida. Adorava noite e dia. Como que ela adorava? Em jejuns e orações. Eu aprendo isso, eu tenho que tomar essa palavra, porque essa palavra não está aqui por acaso, não está aqui para ser mais para terminar de concluir o livro de Lucas, mas como algo vivo. Eu tenho que aprender que a vida de fé, ela tem esses componentes. Não é uma imitação de papagaio, mas uma forma de obedecer o Senhor. Que vida o Senhor espera que eu viva? Qual é o estilo? Qual é a forma? De que maneira? É com esse tipo de vida. Deus espera que eu leve uma vida de oração. Não por alguns momentos, mas que eu também tire tempo para estar na presença do Senhor. E ela acrescenta aqui, ela tinha também uma coisa forte ainda, que era o jejum. O jejum faz parte da vida do cristão. O jejum não é passar fome, mas o jejum é uma consagração. O jejum é uma consagração. E a oração, ela é presença de Deus. Presença de Deus. Deus não quer estar do nosso lado. Deus não quer estar no nosso meio. Deus quer estar em nós, dentro de mim e dentro de você. Não é muito fácil crer nisso, não é? Não é muito fácil. Mas o Espírito Santo, ele quer habitar na nossa vida. Ele quer habitar dentro. Deus tem por fim nos tirar do modelo do mundo. Por isso que fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa vida é mudada quando nós cremos e somos transformados pela palavra. Se a palavra não transformar meu ser, ela não tem efeito. Então, a Ana aqui, ela fazia os seus jejuns, orava noite e dia, e ela também falava do menino. Falar da palavra, falar do Senhor, orar e adorar. Adorar é uma vida de serviço. É isso que eu lembro da dona Ana. Casa aberta para as reuniões de oração, participação intensa na vida de oração, porque a vida de oração envolve o cuidado com a igreja. Deus jamais quer que vivamos uma vida separada da igreja. Uma vez que nós somos chamados, entramos no reino, recebemos o Senhor, Ele nos faz estarmos uns com os outros. É por isso que ele começa com 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Aí estarei convosco. Não é? Então, esse estilo de vida é uma coisa assim que me chama atenção, né? A gente se abrir para essa chamada que nós temos do Senhor,
Amém? Vamos terminar. No capítulo 13 do Evangelho de João, falando de adoração. Adoração é serviço. Né? Lembram que o diabo fez lá uma proposta para Jesus, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí o que o Senhor fez? O Senhor rebateu as palavras do diabo com a palavra. No capítulo 13 de João, diz assim, olha, ele está falando da ceia, e nós vamos trabalhar aqui a questão da ceia. Diz assim no 13 de João, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Obra completa. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha, esse ato foi feito durante a ceia, não é? Vê que interessante. Ele usa esse exemplo, depois ele fala desse exemplo, né, que nós deveríamos fazer a mesma coisa, os discípulos deveriam fazer a mesma coisa. Esse ato de lavar os pés dos discípulos é uma vida de serviço, é uma vida de adoração. Adoração, né, no sentido mais próprio da coisa, que é obedecer, não é? Amém, irmãos? Amém? Servir. E esse é um exemplo maior, né? Ele fala, vocês têm que fazer dessa forma. Não é para cortarmos o pé do nosso irmão, deseducadamente, né? Nós não somos prensa para amassar amendoim, né? Nós temos que amar nossos irmãos com carinho, né? Amém? Nós devemos ser os menorzinhos, né? Deixar lá a mesa e servir como ele nos ensinou. Então, a ceia é bom de pensar nisso, né? Pensar na obra que o Senhor fez, em tudo que ele fez, seu sangue derramado, sua vida entregue, e então lembrar da sua obra, da sua aliança conosco e de que ele vai voltar. Fazer isso em memória de mim, não é? Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, mas lavar os pés, ele estava lá na ceia, né? Além do pão, além do vinho, uma vida de serviço. Lembro de Zé Roberto, quando fomos em Mariporã, né? Lá eu ainda nem era batizado, mas eu vi ele falar que devia, se ele pudesse, ele acrescentava aquele versículo, aquele ditado, né, popular que fala: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele falou: se eu pudesse, eu colocava na Bíblia
esse ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muitas vezes a gente se esquece disso. É bom lembrar que somos colocados no corpo de Cristo para servir. Né? Tem muita coisa para ser feita. No tempo da igreja, no início da igreja, parece que os apóstolos, eles criaram um sistema de pensão lá para as viúvas, né? Então, tanto que eles levantaram lá 7 homens para cuidar das viúvas. E é muito interessante porque é um serviço. É um serviço. E as coisas que Deus deixou para nós, nós devemos tomar intensidade nisso. Eu quero terminar mesmo agora, de fato, terminando, e nós vamos tomar ceia, repartindo com vocês, no capítulo 5 de Efésios, o versículo 10. Toma isso como uma referência para o seu servir. Efésios, capítulo 5, 1 de Efésios, capítulo 5, versículo 10. Não, Efésios não, desculpa, 1 Timóteo, desculpa, eu me perdi aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Começando no versículo 4 ao 10. Vamos lá. Aqui Paulo está recomendando como cuidar das viúvas. Né? Ele honra as viúvas verdadeiramente. Viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante do Senhor. Olha que direção para a igreja. Netos, filhos, que cuidam dos seus progenitores, que recompensa os seus progenitores. Esse é o estilo de vida da igreja, bíblico, né? Hoje a gente ouve aquele negócio, né? Que os pais, a única renda hoje, por causa da pandemia, são dos pais, dos avós, né? Muito triste isso. Versículo 5 diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Era isso que Ana fazia. Entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Né? Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, nosso serviço ao Senhor vai até o dia que o Senhor nos chamar. Quero incentivar cada um aqui, que a nossa carreira de fé só se acaba quando nossos olhos fecharem. Hein? Entendeu? Então, nós somos chamados para uma carreira de fé. Vida intensa de fé. Fé em Cristo. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu tenho um grande exemplo, eu vou falar aqui de cuidar de cuidar da sua própria casa, assim, do Diego. O Diego aprendeu a lição direitinho, ele está aqui, eu tomo ele aqui como exemplo, mas com toda a dificuldade que teve na vida, eu vi isso muito fortemente na sua vida. E pois Deus tem abençoado a vida do Diegão. Deus tem abençoado a vida dele. É um exemplo aqui de um jovem. Né? Continua assim, Diego, porque Deus vai fazer muitas coisas importantes na sua vida. Deus
Deus ainda nem começou a usar você, hein? Deus vai usar a sua vida intensamente. Creio nisso. E aí no 9 diz assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Agora vem o currículo dessa viúva. Isso aqui é transformador na nossa vida de fé. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. A viúva tem um encargo. A viúva não é uma senhora sem direção, sem rumo, que não sabe o que vai fazer da sua vida. Não, a viúva, ela espera no Senhor dia e noite em oração. E ela é recomendada por que testemunho? Testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. Ah, mas agora que vem a ligação lá com a ceia de lavar os pés. Tenha lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. As mulheres, elas têm um papel primordial. Amém? E está aí o currículo, está aí o exemplo, né? Recomendada de testemunho de boas obras, criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados e que viva na prática zelosa de toda boa obra. Ah, não tem depressão que pare uma mulher que tenha essas virtudes, estas qualidades. E Dona Ana tinha tudo isso, meus queridos? Quantas vezes sentiu os meus pés lavados nas reuniões de oração que fazíamos lá? Vamos pensar nisso. Amém? Lavar os pés dos santos. Que Deus nos leve a uma vida de pregação da palavra, pregação do menino Jesus, uma vida intensa de oração e uma vida de adoração no serviço ao Senhor. Que Deus nos abençoe nisso. Você que preparou o seu pão, o seu vinho, suco, né? Você pode tomar aí. Nós vamos orar aqui. E depois o Wagner está aí, né? O Wagner está aí. Eu não estou vendo ele aqui na tela, mas ele está aí. Depois a palavra é com ele. Amém? Vamos orar aqui pelo pão. Né? Você tem o seu pão aí. Vamos orar aqui pelo vinho. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, nós te adoramos nesta hora, Senhor. Te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem se revelado para nossas vidas, para conosco, em Cristo Jesus. Ele que deu a sua vida ali, em benefício das nossas vidas. Ele que partiu o seu corpo ali na cruz, derramando, Senhor, ó Deus, o seu sangue por causa dos nossos pecados. Nós queremos te adorar nessa hora, Senhor. Nós queremos proclamar, Senhor, que fazemos este ato, Senhor, ó Deus, em adoração. Deus, por causa da tua bondade, Senhor. Por causa do teu Espírito Santo, Senhor. Por causa do teu cuidado para conosco, Senhor. Tu és o nosso pastor.
Tu és aquele que é a referência de vida para nós, Senhor. Aquele que a morte não pôde conter. Aquele que ressuscitou está à direita do Pai. Aquele que um dia virá, Senhor, para nos buscar. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos por este momento, Senhor, de vida, pela igreja, por nos ter colocado na tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa este pão que vamos tomar agora, Senhor. Abençoa este vinho, Senhor. Nós fazemos isso em memória, Senhor, do teu nome, Senhor, da tua aliança, Senhor. E queremos aprender, Senhor, também, Senhor, poder lavar os pés uns dos outros, Senhor. Nós queremos também aprender como ser, Senhor, como ser um servo servidor, Senhor, para adorar o teu nome o tempo todo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Amém. 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 Tomamos o pão, irmãos. Está aqui com Arlete, com o Jonatas. Você aí. Deus abençoe, irmãos. Isso. Passar para o Wagner agora. Ele vai falar daqui, tá, gente? Estão me ouvindo? Tudo bem? Amém. Tudo jóia. Também. Dentro do possível. Aqui também. Eu queria, em primeiro lugar, né, assim, agradecer as mensagens que a gente recebeu durante o dia, né, de várias formas. Muitas pessoas fizeram contato, alguns pelo grupo, outros no particular. Então, a gente foi, assim, recebendo os
contatos e eu escrevi para alguns, não daqui, assim, que quando me perguntaram como é que tá, né, tal, a minha resposta foi: a gente tem sido confortado por Deus e pelos irmãos, né, pela igreja. Todo mundo que já passou por esse negócio sabe como é que é difícil, né? Como é que é complicado. Eu escrevi também e disse assim: olha, eu pessoalmente sou contra a morte, né? Nunca concordei com ela. Se não faz parte, acho que tem alguma coisa errada nela, né? E eu sei que ela é oriunda lá do problema de que a raça humana deixou que ela entrasse no seu sistema, né? Então nós sofremos com isso, vamos passar todos por isso, mas é difícil, é um momento muito complicado, todo mundo sabe, por isso a necessidade assim da graça, do carinho, do cuidado, cada palavra recebida, cada mensagem, cada pessoa que liga ou passa por aqui, tem sido assim um momento muito importante para a gente. Quanto à parte do velório e sepultamento em si, por causa dos novos protocolos aí, dos tempos de Covid, o máximo que pode ficar são 2 horas, né? Como ela não é um problema de Covid, então ela pode ter um velório de 2 horas. E pelos horários que a gente tinha disponível, nós achamos melhor amanhã de manhã, né? Então, nós não podemos, antigamente, numa situação dessa, nós estaríamos no velório, passava a noite, aquela coisa. Mas agora não pode fazer isso. Fica retida, né, na funerária, e amanhã, às 8 da manhã, ela vai ser trazida lá no velório do cemitério dos Indaiás lá. Fica lá na frente, né? Não é aqui no memorial, tá? E às 10 horas tem o sepultamento. Eu não sei da disponibilidade de quantos será possível estar, né? Acho que é um ambiente bem difícil. Não é muito bom que muitas pessoas estejam, né? Então, quem estiver totalmente livre, nenhum perigo e bem protegido, né? E quiser estar com a gente amanhã, nesse horário, penso que umas 9 horas a gente poderia ter um tempo de oração, uma palavra, um cântico, alguma coisa nesse lugar. Se alguém puder estar com a gente, nós com certeza vamos ficar, vai ser um fator de conforto das nossas vidas. Mas fique livre, né? Não tenha nenhum receio. Nós já recebemos o carinho, o cuidado, e nós sabemos que vocês estão junto com a gente. Não se preocupem com mais nada além disso, tá? E depois a vida continua, né? Com certeza a gente vai precisar do amparo, e esse processo de luta é complicado para todo mundo, nós vamos passar por ele e precisamos de todo o cuidado de novo. Mas eu queria agradecer muito, tá? Foi muito bom, da forma com que as coisas estão acontecendo, né? É horrível passar por isso, mas está sendo muito bom. Graças a Deus por isso. Muito obrigado. A gente quer agradecer que o carinho e esse conforto da parte dos irmãos tem sido há mais tempo, né? Não foi só hoje, desde o começo que ela foi internada, a gente tem sentido o carinho e o amor de vocês todos pela nossa família inteira, né? Não ninguém específico,
mas tem sido muito bom, muito gratificante e sentir esse amor de todos por todo esse período aí. Então a gente não está sendo confortado por vocês só hoje com as mensagens, que tem sido muito bom, muito importante, mas isso tem acontecido já há vários dias, né? Já fazem 2 semanas que ela estava internada, então a gente vem sentindo esse carinho por parte de todos há bastante tempo. Eu peço aí perdão para os irmãos que essa semana eu não passei muita informação, porque o caso dela estava, assim, não tinha muita informação diferente para passar, né? Mas até alguns me cobraram aí no particular. Eu sei que foi por preocupação e por carinho. Eu agradeço que vocês perguntaram. Quem perguntou aí no particular, eu fico agradecido aí. E agradecer a todos por todo esse período que vocês têm amado a gente. A gente não está sendo confortado só hoje, como eu disse. Já fazem vários dias que a gente está sendo confortado e sentindo o amor de Deus através da vida de vocês. É uma das maneiras que Deus age, né? E a gente sentiu esse amor de todos por nós aí, nesse momento difícil. Amém? Marcos, estamos contigo. Amém. Vem, força. Abração. Obrigado. Você não está sozinho. Tamo junto. Amém. Amém. Aí os irmãos podem ter os minutinhos aí. Uns 10 minutinhos aí para você dar um alô. Amém, Wagner. Gostaria de compartilhar o nosso abraço, o nosso sentimento contigo. E Dona Ana certamente foi um presente de Deus na vida da igreja. Amém? Somos gratos a Deus pela vida dela, pelos filhos dela que estão conosco aí, sendo uma bênção, sendo parte de nós. E nós queremos sentir junto com você essa ausência, porque realmente é uma perda, mas seguramente ela está mais feliz do que a gente. Agora ela está nos aguardando para adorarmos junto a esse Deus eterno. Amém. Aí, levanta a mãozinha. Vamos lá, querida Dona Ana. Que bom. É do coração. Que bom. Tô triste. Faz parte do amor. Tô triste, mas não desesperada. Tô triste. Mas confio em Deus. Ele sabe. Amém. Amém. Você está pensando que é você mesmo, é você mesmo. Você está esperando que outro fale? É com você mesmo. Pode falar. Receba nosso abraço, Wagner. Nós estamos com você. E é claro que a gente vai sentir muita saudade. Cada um tem a sua história com a Dona Ana. Eu tenho a minha. Frequentei muito a casa dela, principalmente numa época crucial da minha vida, que foi a adolescência. Eu estava sempre lá nas reuniões. Eu ia sozinha lá, só eu, porque ela tinha os trabalhos com as crianças e eu ia lá ajudar. Então, eu tenho muita história, muito ensino, muito exemplo. Então, uma boa parte também do que eu sou, ela ajudou a construir.
Então, isso é uma coisa que eu levo no meu coração para sempre. Eu tenho uma parte dela dentro de mim. E tem um tapete que ela tinha acabado de fazer para mim, e está guardadinho. Eu tenho uma dó de usar. Ela já sabia, ela já fez do jeitinho que eu não preciso pôr no chão, porque ela sabe que eu não tenho coragem. E eu vou encontrar um lugar bem especial para colocar, porque ela fez especialmente para mim. Eu me sinto privilegiada por isso, por esse carinho, por esse amor que ela demonstrou por mim. E pela minha família, porque toda a minha família, tanto a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai, todos nós fomos muito abençoados pela vida dela. Ela faz parte da nossa história. Deus abençoe vocês. Amém. Todos nós temos tapetinho dela. Wagner, tá me escutando? Meus sentimentos, que Deus conforte e fortaleça os seus corações e de todos nós, né? Eu não passei tanto tempo assim, mas o pouco tempo que eu passei foi assim grandioso. Toda vez eu ia cumprimentar ela, ela sempre tinha uma palavra tão doce, tão amiga e cheia de sabedoria. Ela vai fazer muita falta, com certeza, mas o nosso conforto, a nossa alegria é que ela está lá com o Senhor. Amém. Nosso abraço para vocês, Sonsim. Nosso abraço foi uma... Vocês já conhecem o que a gente viveu lá com Dona Ana, foram muitos anos, e nós fomos parceiros de oração aqui no salão, lá na casa dela, e lá por muitos anos eu tive a oportunidade de estar lá toda quarta-feira, e eu me lembro lá que tinha a Dona Cecília Stein, a Dona Cecília, mãe da Dona Ana, a Dona Celina, a Dona Delvina, né? E, nossa, Dona Nair e outros irmãos, seu Zé, seu Mário, a Rua, enfim, eu fiquei pensando assim que como nós precisamos dessas casas. O Evangelho é pregado nesses lugares, né? Eu estava pensando, eu perdi a conta das pessoas que eu fiz sepultamento ali da rua Dona Ana. Eu perdi a conta. Eu sepultei muita gente que até vocês nem sabiam, nem ficaram sabendo, que eu fui chamado para fazer sepultamento no cemitério por causa da Dona Ana, por causa da referência que era ali no bairro. E olha, foram muita gente batizadas ali. Muita gente, né? Muita gente que a gente conheceu e viveu e passou por ali, passou no bairro, e aquele bairro era um bairro perigoso, hein? Quando foi mudado ali, era de alto risco ali. E, então, nós precisamos de casas nesses bairros, nós precisamos de casas que sejam abertas, né? Então, é muita coisa, é muita coisa. Foi muito tempo, foi precioso, né? Então, é muita lembrança, dá livros. Se a gente for pegar os detalhes, eu lembro dos cânticos ali que a gente cantava, Dona Cecília Stein, e uma das dores que eu levo foi que Dona Cecília aplicou o último golpe em mim, no bom sentido, porque ela veio falecer quando eu estava no Sudão, né? Quando eu estava lá no Sudão. E fiquei muito triste estando lá no norte da África, quando eu soube que ela havia morrido. Nossa, fiquei muito triste, porque na semana anterior em que eu ia viajar para o Sudão, ela
ela me chamou num canto aqui na esquina para falar do filho dela, que também, quando eu voltei, cheguei do Sudão, ele havia falecido. Né? Então, eu tive, assim, muitas experiências muito interessantes, muito enriquecedora, e é o evangelho simples, o evangelho simples. O evangelho, ele é simples, ele não é complicado, ele não é filosófico, ele é muito acima do pensamento do homem. O evangelho se faz no dia a dia com pequenas coisas, pequenas coisas. Foi isso, né? Então, é inesquecível. Amém, irmãos? Se nada mais tendo a falar, queridos, vamos continuar com a vida da palavra, a vida de oração e a vida de adoração no serviço. Não é? A vida de adoração e servir. Amém? Tenhamos uma semana na graça do Senhor. Tenhamos uma semana de restauração, de refrigério, de paz, de alegria em servir o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua casa, seus filhos. Deus abençoe suas mãos. Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço para vocês. Estamos juntos. Amém? Amém. Beijo no coração de vocês, queridos. Tchau, pessoal. Abraço a todos. Tchau, Igor. Tchau, Amém. Igor. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Boa Igor. semana. Tchau, Igor. Diegão. Igor do meu Tchau, coração. Wagner. Tchau, Igor. Tchau, tia Diva. Tchau, Arlete. Tchau, Marquinhos. Tchau, Celso. Tchau. Tchau, João Batista. Diva, Tchau, Jana. Tchau, Giancarlo. Tchau, Daniele. Tchau, Isa. Tchau. Tchau, Ana Laura. Tchau. Mais uma vez, feliz aniversário. Obrigada. Isso aí. Tchau, Jonathan. Tchau. Tchau, Maria. Essa daí, ó. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Quem que é esse que tem esse falando aqui? Acho que eu vou de Ney. É um bolsonarista? Stock Car. Hã? Stock Car, isso aí. Thank you.